noite, povo de Deus, boa noite. Como vocês estão hoje? Vocês estão feliz? Vocês estão com alegria ou tristeza? Então, como vão vocês hoje? Aleluia! Meu nome é Robert, eu sou missionário. Eu não sou brasileiro, desculpa. Ele é brasileiro, eu sou americano. Mas eu sou missionário do Brasil. Eu morei em Recife 5 anos com minha família. A gente morou lá em Camaragibe e depois foi na aldeia. E eu falo assim que meu coração, eu sou dos Estados Unidos, é americano, mas meu coração é pernambucano. Minha barriga está aberta, amém? Eu amo essa comida da terra, eu amo cuscuz, charque, carne de sol, tudo. Eu amo maracujá, todas as frutas que vocês têm. Mas meu favorito é picanha e açaí. No Belém, desculpa gente, no Belém, porque eu morei em Belém 2 anos e lá é muito puro lá. Eles usam todas as coisas, né? Mas então, hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra sobre missões e eu vou chamar meu tradutor para ajudar. Então, eu tenho algumas notícias também, porque eu morei em Recife 5 anos. E, na verdade, eu quero dizer com meu coração que nós amamos essa terra. E nós amamos o Brasil. Eu e minha família, na verdade, a gente não quis sair daqui. Mas Deus chamou a gente para as nações. Então a gente passou 5 anos fora. E a gente vai voltar esse ano, em junho. E a gente vai voltar para Pernambuco para ficar. E até essa cruzada. E o centro e todas as coisas que Deus está fazendo aqui. Então, Deus está fazendo uma grande obra nesse momento. E eu falei com meus amigos, eu não quero perder esse momento. Se Deus está, se God is visiting Recife, se Deus está visitando Recife, I want to be here. Eu quero estar aqui. Amém. Amém? If God, wherever God is, onde quer que Deus esteja, that's where I want to be. É onde eu quero estar. Like Moses said, assim como Moisés falou, if you're not going to the promised land with us, se você não estiver indo para a terra prometida conosco, I don't want to go. Eu não quero ir. I'd rather stay in the desert. É melhor que eu fique aqui no deserto mesmo. But if you're going there, mas se você está indo para lá, ó Deus, even if there's giants and battles, ainda que haja lutas e gigantes, I want to go there. Eu quero ir lá. That was the heart of Moses. Este era o coração de Moisés. So guys, I want to say this with my heart, on behalf of the crusade and the Revive Recife team. E eu quero dizer isso do meu coração ali, falando pelo Revive Recife e pelos outros líderes. We are very, very excited for this time in the city. Nós estamos muito, muito animados com esse tempo para Recife. So we're basically leaving our house and my business and my family again in Florida. Na verdade, nós estamos deixando ali, eu estou deixando minha família, meu negócio, a minha casa lá nos Estados Unidos. Because I believe what God is doing here is very special. Porque eu creio que Deus está fazendo aqui é muito especial. I believe it's going to be a historical moment. Eu creio que será um momento histórico para Pernambuco. Um momento histórico, and I don't want to miss it. E eu não quero perder isso. God spoke to me a while ago. Deus falou um tempinho atrás para mim. And He told me this. E Ele me falou assim: Brasil será salvo. Brasil será salvo. He showed me the nation of Brazil. Ele me mostrou a nação do Brasil. And it started. I saw the Jesus Mountain in Rio. E eu vi ali aquela montanha do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. And I saw like the blood of Jesus coming down on this nation. E eu vi como ali o sangue de Cristo descendo sobre essa nação, and washing this country, lavando esse país, and cleaning this nation, e limpando essa nação. And look, I know we're facing many problems in Brazil. Veja só, eu sei que nós estamos enfrentando muitos problemas no Brasil. And we're facing many problems in the world. E enfrentamos muitos problemas no mundo. But I still believe. Mas eu ainda creio. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu creio no nome do Senhor. His name is above all names. O nome dele
está sobre todos os nomes. His kingdom is above all O kingdoms. reino dele está sobre todos os reinos. And he has a plan for this E nation. ele tem um plano para esta nação. And it doesn't matter what the enemy is E doing. não importa o que o inimigo esteja fazendo. Jesus' will be done on the earth. A vontade de Deus será feita na terra. And tonight that's what we're going to talk about. E é sobre isso que nós falaremos essa noite. But I'm happy. Mas eu estou muito feliz, gente. Eu estou feliz. I don't know about you. Eu não sei sobre vocês. Mas eu estou feliz. I've seen nations transformed Eu by the já power of the vi gospel. nações transformadas pelo poder do Evangelho. I work with a ministry. I have my own ministry. Eu tenho o meu próprio ministério. It's called the Great É Harvest. chamado da Grande Colheita. But I work with a ministry called CFAN, Mas- it's for all nations. Mas eu trabalho com um ministério chamado CIPEN, que é Cristo para todas as nações. And this is the ministry that's done the largest gospel crusades in the history of the world. E este é o ministério que já fez as maiores cruzadas em toda a história do mundo. I don't know if you've heard of a man named Reinhard Bonnke. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o Bonnke. Reinhard Bonnke was a German from Ele Germany. era um alemão. He was sent to Africa to be a missionary. Ele foi enviado para a África para ser um missionário. He was there to just plant a church, one little church in the middle of a very small country. Ele estava lá para plantar apenas uma igreja num país ali, numa região pequenininha. That was his church's plan for him. Aquilo ali era o plano da igreja dele para ele. So he planted that little church E aí ele plantou aquela pequena in igreja. Lesotho, Africa. It's a little country no one even knows E é exists. um país na África que ninguém sabe o que é, na verdade. Lesotho. You ever heard of Lesotho? Nobody ever heard of Lesotho. Ask them. Lesotho. Ah, Lesoto? Yeah, you ever Lesoto. heard? Você já ouviu falar sobre Lesoto? Nobody heard of it, right? Ninguém nunca ouviu, né? It's a little country no one knows. É um país pequeno na África que ninguém sabe o que He é. was just a little man that nobody knew his E name. ele era um homem que, pequenininho ali, ninguém sabia nem quem que ele era. And then one day the word of God came to him. Mas um dia, a palavra do Senhor veio a And ele. he said, I want you to preach the gospel to Africa. E a palavra de Deus foi assim: eu quero que você pregue a palavra de Deus para a África. He said, I'm just a nobody. Mas ele falou: eu não sou ninguém. I'm just a little guy Eu sou uma pessoa pequenininha with assim. my little church. A minha igreja é pequenininha. How am I going to go to all of Africa? Como é que eu irei por toda a África? But he started to obey God, going and preaching in little tents and revival meetings. Mas aí ele começou a ir de lugar em lugar, de tenda em tenda, pregando ao Evangelho. And then his church came down one year and said, what are you doing, Reinhard? E aí a igreja dele veio um ano depois e falou assim: o que você está fazendo, Bunky? We didn't send you here to do this. A gente não enviou você aqui para fazer isso. Put away all these little tents and meetings you're doing. Arranque ali essas tendas, essas pequenas reuniões. Go back to the church in Lesotho. Volta para a igreja de Lesoto. But he was so convicted Mas ele estava ali tão convencido because he really believed God spoke to him. que ele cria que Deus havia falado com ele. The church said, what are you doing? E a igreja falou: o que você está fazendo? Look, I don't know any church that would condemn a man for preaching the gospel. Eu não conheço outras igrejas que pregariam, iriam condenar o homem que está pregando o Evangelho. Listen, don't ever stop a man from preaching the gospel. Olha, nunca pare o homem que esteja pregando o Evangelho. Amen? Amém? It's a bad move. It's a bad thing to do. É uma coisa ruim para se fazer. Jesus doesn't want that. Deus, ele não quer isso. But Reinhard was such a humble man. Mas ele era um homem tão He humilde. wanted to submit to his leaders, E ele queria se submeter aos seus but líderes. he knew he heard from God. Mas ele sabia que havia ouvido de Deus. So he went to fast and pray at a E hotel. aí ele ali jejuou, orou. He went to fast and pray and ask God, E aí jejuou e orou buscando ao Senhor. what do you want me to do, God? Deus, o que queres que eu faça? What do you want me to O do? que queres que eu faça? And God spoke to him. E Deus falou assim para He ele. thought he was going to be in the hotel for many days. Ele pensou que ficaria ali num hotel por muitos dias na África. Just in one day, Mas e aí um dia, God spoke to him Deus falou para ele. and said, you go and preach the gospel, Disse assim: você vai e prega o Evangelho. or I'll find someone else. Ou eu irei achar uma outra pessoa. It's not the greatest thing to hear. Não é a maior coisa ou boa de se ouvir, não é? But then Bonnke, Reinhard, he got 3 dreams. Mas ele recebeu 3 sonhos. Every night, for 3 nights in a row, E aí 3 noites seguidas, he got the same exact dream. ele teve o mesmo sonho, exatamente. And he saw the continent of Africa, Ele viu o continente africano, the whole continent,
todo o continente. And he would see the continent, and then all of a sudden the blood of Jesus would come. Ele via o continente e do nada via o sangue de Jesus Cristo And would wash across the whole country. e lavava ali através de todo o continente africano. The whole continent. Todo o continente africano. He heard the Holy Spirit tell him. E ele ouviu o Espírito Santo de Deus falar com ele. From Cape Town, Africa, Da cidade do Cabo da África, the bottom, lá embaixo no sul, to Cairo, all the way to the top. até o Cairo, no norte da África. The Spirit of God told him this. O Espírito de Deus falou assim para ele: África, ser salvo. África, ser salvo. And he said, okay, E ele falou assim: tudo bem, I will go. eu vou. He had no idea. Ele não tinha ideia. He was just a little guy from Germany. Ele era apenas uma pessoa comum lá da Alemanha. Nobody knew who he was. Ninguém conhecia quem ele era. And then God began to use him mightily. E Deus começou a usar ele poderosamente. Mightily. Poderosamente. Everywhere he went, Todo lugar que ele foi, thousands of people would get saved. centenas de pessoas foram salvas. Thousands of people would get healed. Centenas de pessoas foram curadas. People would be raised from the dead. Pessoas foram trazidas, ressurretas da morte. He wouldn't even pray for them. E ele nem havia ainda orado por He was eles. just doing what God told him. Ele estava fazendo o que Deus disse a ele para He fazer. was just preaching the Ele gospel. estava pregando o Evangelho. And people would rise from the E dead. pessoas eram ressurretas da It morte. was a supernatural move of God. Foi um movimento sobrenatural de Deus. And countries would kick him out of the country. Havia países que chutavam ele ali para fora, Because so many Muslims would get porque saved. muitos muçulmanos estavam vindo a Cristo, They were trying to kill him. estavam tentando matá-lo, And he would get kicked out of the country. e ele era chutado ali para fora do país. God would use him to change nations. Mas Deus usou ele para transformar nações. And that's what God is calling us to be. E é isso que Deus está nos chamando para ser, Change the world. transformar o mundo. We are not called to just be little nobodies. Deus não nos chamou para ser uns pequenos ninguéms. Do you understand who the church is on the earth? Vocês entendem o que é a igreja na terra? Jesus said Jesus disse that you que você are the light of the whole world. são a luz de todo o mundo. And you E vocês are the salt são o of the sal earth. da terra. Do you believe that? Você crê nisso? You see, God is not looking for a mighty army. Então veja, Deus não está buscando ali um exército He poderoso. doesn't need special people. Ele não precisa de pessoas He doesn't need especiais. big, strong Ele não guys. precisa de gente grande, forte. He said, you know what the Bible says? Você sabe o que a Bíblia diz? It says that the eyes of the Lord Diz assim que os olhos do Senhor are looking all over the world estão olhando sobre toda a terra for one thing, por uma coisa, one heart por coração that will be pure towards Him. que está puro diante And dele. He said, that person, Ele diz, aquela pessoa, I'm looking for one eu estou procurando um who sumo will obey me, que irá me obedecer, who will say, yes, here I que am. irá falar assim, Senhor, aqui eu estou. The Bible says that man He will bless. E a Bíblia diz que essa pessoa será He abençoada will use mightily. That e ele será usado de forma poderosa. See, our Bible says Veja, a nossa Bíblia diz that His strength is made perfect in our weakness. que a força dele é feita perfeita em nossa fraqueza. That He doesn't need our strength. Que ele não precisa, Deus não precisa da nossa He força. doesn't need our great gifts and our great power. Ele não precisa da nossa grande força ou grandes dons e He's talentos. just looking for a weak vessel Ele está procurando um vaso ali fraco, with a humble heart, com um coração humilde, like Reinhard Bonnke, como esse homem Bunky, that just says, yes, Lord, here am I. que diz assim, Senhor, aqui eu estou. That one man Aquele homem, shook nations ele in Africa. mexeu, chacoalhou nações. I go to Africa now with CFAN, Eu vou para a África com a Cifé, and everywhere I go, em todo lugar que eu vou. I've been to East Africa, Eu já fui lá desde a parte oriental da I've been to África West Africa, até a outra parte da África. I've been to Egypt in the north. Já fui para o norte, no Egito, One of the most unreached countries in the world. para lugares que são não alcançados na And terra. everywhere I go, Em todo lugar que eu vou, I find people, eu encontro and they pessoas said, I didn't believe in Jesus. e eles falavam assim para mim, eu não creio em I had no Jesus. idea who he Eu não was. tinha nem ideia de quem que ele era. But I heard about this bulky guy. Mas eu ouvi desse homem aí, o Bunky, And I went to one of his e crusades. eu fui numa dessas cruzadas And dele.
I got touched by the power E of eu fui God. tocado pelo poder de Deus. This guy was right next to me in a wheelchair. E havia uma pessoa sentada ali numa cadeira ao meu lado. And he couldn't walk for 20 E essa years. pessoa não podia andar por 20 anos. And when Reinhard Bonnke E prayed, aí quando o Leonardo ele foi e pregou, this guy just stood e up. orou, e aquela pessoa levantou e começou a caminhar. This is our God. Esse é o nosso Deus. Reinhard Bonnke, there were so many people in his gathering. Porque ele orou por diversas pessoas, foram diversas pessoas ao longo dos anos. He wouldn't even touch her. He touched people. Na verdade, ele nem tocava nas He pessoas. would just pray. Ele orava. And I heard stories. Eu ouvi histórias. Like a mighty wind would just come. Como um vento impetuoso, forte, vinha. People would just get touched by God. E as pessoas eram tocadas pelo The Senhor, power of the gospel. pelo poder do Evangelho. And one man who trusted God. Homem que confiou em Deus. So this is what I want to talk to you tonight about. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. What is our mission? Qual é a nossa What is our missão? real mission? Qual é a nossa real missão? And this gospel that we're called to preach. Esse Evangelho que nós somos chamados a pregar. This gospel message, what is it? Qual é a mensagem do Evangelho? O que é? And what the power of it can do. E o poder que há nesse Evangelho. So I want to first just read one verse in Matthew 24. E eu quero ler ali um versículo em Mateus 24. Okay, but before we read this verse, I want to give you a little story. Mas antes de ler esse versículo, eu queria contar uma breve história para você. So in Matthew chapter 24, you can turn there in your Lá em Bible. Mateus capítulo 24, você pode abrir a sua Bíblia juntamente comigo. This was called the signs of Jesus' return. Esses são chamados os sinais da volta de Cristo. So Jesus Christ was about to die, Jesus Cristo estava ali perto do momento da sua and morte. he was going to rise again and go back to heaven. Ele ressuscitaria e voltaria aos céus. So before he went, Mas antes dele ir, the disciples always had questions and doubts. os discípulos tinham muitas questões, muitas dúvidas. But they always had this one question, it seems like that bothered them. Mas tinha sempre essa pergunta que parecia que incomodava eles. Understand something, they loved Jesus with all their heart. Entenda, os discípulos eles amavam a Cristo com todo o coração deles. These men loved Jesus with everything. Eles amavam e conheciam Jesus Cristo e entregavam tudo por Ele. They left their home, Eles deixaram as casas they deles, left their families deixaram as famílias to go follow Jesus para seguir Jesus and preach the gospel. e pregar o Evangelho. So when Jesus said to them, E aí quando Jesus falou com eles, now my hour has come. agora meu momento chegou. I'm going back to the Father. Eu estou voltando ao Pai. They were so sad. Eles estavam tão tristes, They were so shocked. estavam tão chocados, They didn't want him to go. que eles não queriam que ele fosse. His ministry was only 3 O years. ministério dele tinha apenas 3 anos que havia começado. It must have felt like it was just the beginning. Isso deve ter sentido assim, o que é isso? É apenas o começo. I believe that's one of the reasons Judas betrayed Jesus. Eu creio que essa é uma das razões a qual Judas traiu Because Jesus. Jesus' ministry didn't look like he wanted it to look. Porque o ministério de Jesus não parecia como ele queria que parecesse. He didn't do the things that Judas wanted him to do. Ele não fazia as coisas que Judas queria que ele fizesse. So Judas turned against Jesus. E aí Judas se tornou contra Jesus, ele se virou contra Jesus. Now listen, this was their question before Jesus gave them this final scripture. Antes de Jesus dar essa última escritura a eles, esta foi o questionamento. So when Jesus was on the Mount of Olives, Quando Jesus estava no Monte das I'm Oliveiras, just going to summarize this. eu vou ali resumir um pouco a história. He told the disciples, they came to him privately, Ele disse aos discípulos, ele veio de uma forma privada a falar com eles. and then they asked him a question. E eles fizeram uma pergunta a ele. They said, when will these things happen and what will be the sign of your return? Quando é que essas coisas ocorrerão e quais são os sinais do seu retorno? When are you coming back, Jesus? Quando retornarás, Jesus? They always seem to have the same question. Parece que eles tinham sempre a mesma pergunta. And it's funny, Jesus' answer was always the same. E o que é engraçado é que a resposta de Jesus também era a In mesma. Acts chapter 1, they did it again. Em Atos capítulo 1, eles perguntaram de novo: When is your coming? quando é que estará vindo How do novamente? we know the day and the hour? Como é que saberemos o dia e a hora? He said, don't worry. Ele falou: não se preocupe, Just go preach the gospel. vai e pregue o evangelho, não se apegue. Just stay focused on your mission. Fique focado na sua missão. Your mission is to go to Jerusalem, A sua missão é ir para Jerusalém, and Judea and Samaria, Judéia e Samaria, and go to the ends of the earth, e vai até os confins da terra and tell them the
good news. E diga a eles a boa nova. But in this text, this chapter, it's interesting. Jesus gave them some signs. Mas nesse capítulo interessante, Jesus dá a eles alguns sinais. He said there's going to be wars and rumors of wars. Ele fala assim, ó, haverá guerras e rumores de guerras. Look at our world, turn on the news. Gente, liga a televisão, olha só o nosso mundo como está. He said there's going to be pestilence and plagues. Fala que haverá pestes e pragas e fome. Look at the COVID plague that came around the whole world. Olha a praga do Covid que assolou todo mundo. Poverty is going to increase. A pobreza aumentaria. But then he said, "Don't. This is not the end. Mas ele fala assim, ó, esse não é o fim. This is just the beginning of É apenas signs." o começo dos sinais. Then he said, "Persecution is going to get worse." Ele fala, olha, a perseguição ela ficará pior ainda. There's statistics that tell us now there's never been more persecution than there is E as estatísticas hoje nos dizem que nunca houve em toda a história tanta perseguição como há hoje. And this is one of the ultimate signs of the end time. Esse é um dos sinais claros e últimos dos finais dos tempos. Jesus said love is going to decrease. Jesus falou, o amor ele vai ali diminuir And hatred is going to e increase. o ódio ele vai aumentar. Nation will turn against nation. Nações contra nações. Families will turn against families. Famílias se tornarão contra famílias. Brothers will turn against brothers. Irmãos estarão contra os irmãos. Remember one thing, church, in the last days. Igreja, se lembre de uma coisa nos últimos It's tempos. so important. É tão importante. Don't let your love grow cold. Não deixe o seu amor diminuir. And don't let your vision die. Não deixe sua visão morrer. Light the fire again. Acenda o fogo novamente. Let your fire burn again. Deixe seu fogo queimar novamente. Don't lose your first love. Não perca o teu primeiro amor. You see, church, we can do many good things. Gente, igreja, olha só, nós podemos fazer muitas coisas boas. But if we forget to love Jesus Mas se a gente esquecer de amar and Jesus love each other, e amar uns aos outros, we're not completing our mission. nós não estaremos completando a missão. We can have the greatest worship team. Nós podemos ter ali a equipe de louvor a melhor de todas. We can have the greatest spiritual gifts. Os melhores dons We espirituais. can have the biggest church in the city. A maior igreja de Recife. But if Jesus walks in Mas se Jesus ele entrar pela porta and he doesn't find love, e ele não encontrar amor, it's no longer a church. ele não é mais uma igreja na It's an verdade. empty house. É uma casa vazia. Like in the book of Revelation. Assim como no livro de Apocalipse. This is just a word to remember. Então, essa é uma palavra para se lembrar. Don't let your love grow cold. Não deixe o seu amor se esfriar. You know what the devil is trying to do today? O que o inimigo está tentando fazer nos dias de He's hoje trying to cause the church é tentar causar na igreja to be bitter, para ela ser ali amargurada, to be sad, ser triste, to focus on self. para focar em si mesma. Oh, minha vida. Oh, não tristezas. He's trying to get us to focus on our problems. Ele está tentando fazer nós focarmos nos nossos próprios problemas It's not our mission. e não na nossa missão. He's trying to take our focus. Ele está tentando tirar o nosso foco. And then what happens? E o que acontece? Your fire burns out. O seu fogo ele se desvanece, ele vai acabando. Now remember, God loves all of you. Ó, se lembre, gente, Jesus ele ama cada um de He vocês. cares about your Ele se problems. importa com os seus He problemas. cares about your Ele se pain. importa com suas He dores. cares about your Ele suffering. se importa com os seus sofrimentos. He has not forgotten you. Ele não te esqueceu, But mas He wants us Ele nos quer in the midst of our no suffering. meio dos nossos sofrimentos. He wants us to serve Him anyway. Ele quer que a gente sofra ainda assim. He wants us to take up our cross anyway. Ele quer que nós peguemos as nossas cruzes ainda assim Him e siga Ele. and not give up. E não desista. You know, there's only one way you can follow Tem Jesus, só uma maneira de você seguir a Jesus. and it's with a cross on your back. É com a cruz na sua costa. If you don't willing to carry the Se você não cross, está disposto a carregar a cruz, Jesus said you can't be my follower. Jesus falou assim, você não pode ser meu You discípulo. see, we have to be willing to suffer with Você Him deve estar disposto a sofrer com and Ele serve Him in our trials. e servir a Ele nas suas And then tribulações. we will see His resurrection E power. então você verá o poder da sua ressurreição de You think Cristo. it was easy for Reinhard Bonnke? Você acha que se foi fácil para o Bunky? People tried to kill him. Pessoas tentaram matá-lo. People tried to poison him. Pessoas tentaram envenená-lo. The devil tried to take him out at every turn. O inimigo tentou pegar ele em todas as esquinas, em todos os lugares, destruir ele. You ever heard of Bin Laden? Bin Laden? You know who Bin Laden Você já ouviu falar sobre o Bin Laden? The guy who blew up 9/11, the towers. Aquele do 11 de setembro que derrubou lá as torres, o Bin Laden, lembram dele? Reinhard Bonnke led
led so many Muslims to Jesus O Bunky levou tantas pessoas a Jesus, tantos muçulmanos, that he was on the top of Bin Laden's murder hit list. que o Bunky estava na lista, lá, número 1 na lista para ser assassinado pelo Bin Laden. And Bunky said, I don't care. E o Bunky falou assim: não me importa, I will preach the gospel. eu pregarei o Evangelho. God will be forgotten. I will preach the gospel. Eu pregarei o Evangelho. God can be forgotten Eu morrerei e serei esquecido. as long as he gets the glory. O que importa é que Cristo receba a glória. That's the mission. Essa é a missão. And you know Bin Laden didn't get him. Você sabe, o Bin Laden não pegou ele. Bin Laden got God. Ele é que foi pego, ele morreu. And Bunky preached until he was almost 80 years old. E o Bunky, ele pregou até uns 80 anos de idade. You know, he died 79 years old. Ele morreu com 79 anos de idade. And his ministry led 79 million people to Christ. E o ministério dele levou 79 milhões de pessoas a Cristo na África. Hallelujah! People don't believe it, but I've been to Africa. Pessoas não creem, mas eu estive na And África. everywhere I go, E todo lugar que eu fui, they know like Bunky. eles conhecem o Bunky. And they talk about the God of Reinhard Bunky. E eles falam sobre o Deus do Bunky. The God of Reinhard Bunky. O Deus do Bunky. And the gospel will be preached. E o Evangelho será pregado. So Jesus said, all these signs were going to happen. Jesus disse assim: todos os sinais ocorrerão. All these signs are going to happen in the end. Todos os sinais ocorrerão no final. Earthquakes in the various places. Terremotos em muitos lugares. Look at this giant earthquake that just happened. Veja só o terremoto gigante que ocorreu algumas semanas atrás. One of the biggest earthquakes in history. Um dos maiores terremotos da história. That's a sign. Esse é um sinal. He's coming back. Jesus está voltando. I want to ask you a question. Eu quero te fazer uma pergunta. Are you ready? Você está pronto? Are you ready? Você está pronto? If Jesus came back today, Se Jesus voltasse agora, hoje, are you ready? você está pronto? I can answer the question for you. Eu não posso responder a pergunta por você. Eu não posso. Have you forgiven everyone who's hurt you in the past? Você já perdoou todos que já te machucou no passado? Have you repented of every sin you've ever done? Você já se arrependeu de todo o pecado que você já cometeu? Have you finished your work that God called you to do? Você já terminou o trabalho que Deus chamou você para fazer? If you haven't done those things, Se você ainda não fez essas coisas, then you're not ready. então você não está pronto. I say with my heart. Eu digo para vocês com o meu coração. You know, Jesus said when he returns to the earth, Jesus diz assim: quando ele retornar para a terra, will he find faith? ele encontrará fé? Will he find faith in us? Encontrarei fé, Jesus dizendo: eu encontrarei fé em alguém neles. You see, when he returns, Então veja, quando ele we retornar, have to be ready. temos que estar prontos. So there's a final sign of his coming. Are you ready for it? Estão prontos ao último sinal do retorno de Cristo. Olha He só. said, all these are signs, but the end is not yet. Ele fala assim: todos esses são sinais, mas ainda não é o fim. The end will come when this happens. O fim virá quando isso We're ocorrer. going to read right now, verse 1. Nós iremos ler agora. Capítulo 24, versículo 14. Diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. So when will the end come? Então, quando é que o último dia chegará, o fim dos tempos? When the church Quando a igreja finishes terminar our mission. a nossa missão. You see, God is not slow. Veja, Deus, ele não é vagaroso. He will fulfill his word. Ele cumprirá o seu He trabalho. will fulfill every promise he Ele spoke. cumprirá todas as promessas que foi dita. But there's a mission that must be accomplished. Mas há uma missão que deve ser cumprida. Now I need you to understand something about the Great Commission in the gospel. Eu preciso que vocês entendam, gente, de algo sobre a grande comissão do Evangelho. God is so full of love Veja, Deus, ele é tão cheio de amor and compassion e compaixão that he loves the whole world que ele ama todo o mundo the way that you love your own children. do jeito que você ama seus próprios filhos. The Bible says A Bíblia diz, God wants no one to perish. a Bíblia diz que não quer que nenhum pereça. Nenhum. Can you say that with me? Nenhum. Ninguém pereça.
He doesn't want anyone to die and go to hell. Ele não quer que ninguém morra e vá para o inferno. The fact is, he did not even create hell for men. O fato é que ele não criou o inferno para o He homem. created hell for Satan and the fallen angel. Ele criou o inferno para o diabo e os anjos And caídos. God wants no one to perish. E Deus não quer que ninguém pereça. He wants to save the whole world. Ele quer salvar o mundo. For God so loved the world, Pois Deus amou o mundo de tal maneira, the world, o mundo, that he gave his only begotten Son. que ele entregou seu único filho, That filho whoever believes perfeito, in him para que todo que crê nele, will not what? que não vá aconteça o quê? Perish, Pereça, but have eternal life. mas tenha vida eterna. This is God's heart Este é o coração de Deus for the entire world. para o mundo todo. This is God's mission Esta é a missão de for Deus the entire church. para toda a That igreja. this gospel Que esse evangelho will be preached to everyone. seja pregado a toda criatura. And then the end will come. E então o fim virá. Do you understand? Vocês entenderam? God wants everyone to have a chance. Deus quer que todos tenham uma chance. He wants everyone to hear the gospel. Ele quer que todos ouçam o He evangelho. doesn't want anyone to go to hell. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. And so he's entrusted us, the church. Então ele confiou a nós, a igreja. That's why he called you the light and the salt. Por isso que ele se chama de sal e luz. Because he chose a human vessel. Porque ele chamou ele comissionou um vaso humano. Tiago, I'm going to use you as an example. Vou usar o Tiago como exemplo. And he said, I'm going to take the blood of my son. Ele falou assim: eu vou pegar o sangue do meu filho. Tiago, you're a sinner. Tiago, você é um pecador. You're lost. Você está You're in perdido. the darkness. Você está em escuridão. But I'm going to take your sin and your darkness. Mas eu pegarei seu pecado e a sua escuridão And nail it to the cross. e irei crucificar ali sobre a I'm going to cruz. take all your ugliness. Eu peguei toda a feiura, I'm going to take all your dirt. toda a sua sujeira, All your shame. toda a sua vergonha, All your sin. todo o seu pecado. I'm going to nail it on the E eu vou cross. crucificar e pregar na cruz. Glória, aleluia. Naquela I'm cruz. going to exchange your dirt and sin Irei trocar os seus pecados sujos for my righteousness, pela minha for justiça, my beauty, pela minha beleza, for my holiness. pela minha santidade. Do you understand? Vocês And then entendem? Jesus cleanses Tiago, E Jesus ele limpa o Tiago, makes him totally clean, faz ele totalmente limpo. and Tiago no longer looks like Tiago. E Tiago não parece mais He Tiago, looks like Jesus. ele parece Jesus. And God says, oh, you're empty. One more thing though, you're empty. E ó, mais uma coisa, viu? Você está vazio. Now you're clean, Você está limpo, but you're empty. There's nothing mas inside. você está vazio, não tem nada dentro. Remember the Bible talks Você about lembra? A Bíblia fala sobre isso. don't just clean the house and be Não apenas limpe a casa e deixe a vazia. You better get filled with the Holy Spirit. É melhor você ser cheio do Espírito So Santo. then God says, now Tiago, E aí Deus fala assim: ó, Tiago, I'm going to cleanse you and wash you clean. eu limparei você, But now you become my temple. mas aqui agora você se torna o meu I'm going templo. to fill you. E eu te encherei The Holy Spirit. com o meu Santo Espírito. You're going to be like the temple of God. E agora você será como o templo do Senhor. You're going to be full of my spirit. Você será cheio do meu Full of Espírito, my love. cheio do meu amor, Full of my light. cheio da minha luz. Why did Jesus tell the church to wait in Acts? Porque Jesus falou para a igreja esperar ali no livro de Atos. Okay, they got the mission. Eles receberam a missão, They got the Great Commission. tem a grande Go comissão, to all the nations. para todas as nações, Preach the gospel prega o evangelho to all the creation. a toda criatura, Make disciples. faça discípulos, Well, wait. mas espere. He said you need the Holy Spirit to help you. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar. You need to be filled with the Holy Você tem que Spirit. ser cheio do Espírito. And then when they were filled, E quando eles estavam cheios, what happened? o que aconteceu? They became witnesses. Eles se tornaram You testemunhas. see, we are called to be witnesses for Jesus. Vejam só, nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus. Everybody in the church. Todo mundo na igreja. Now, you might not become an evangelist. Talvez você não se torne um evangelista. You know, I've been to 33 Eu já countries, estive ali em torno de 33 países, 6 continents. 6 continentes. It's been a crazy ride. Tem sido uma jornada muito A doida. lot of flying. Muitas viagens de A lot avião, of turbulence. muita turbulência. Deus me ajuda. Meu Deus, me A ajuda. lot of bad nights. Muitas noites difíceis, But a lot of glorious days.
mas muitos dias I've gloriosos. seen miracles that I Eu can já just vi milagres que eu não posso nem contar. And maybe some of you will be called evangelists. Talvez alguns de vocês serão chamados como Maybe evangelistas. some of you will be called pastors. Talvez alguns de vocês serão chamados para mestres e pastores. Or maybe your gift is prophecy. Talvez seu dom seja profecia. Or your prayer and intercession. Ou quem ora e é um intercessor. Or mercy and healing Ou ministry. misericórdia e cura. Maybe you're going to be a missionary like Tiago. Talvez você será um missionário como Tiago. We go to Nepal for 5 years. E ir para o Nepal por 5 anos. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer uma coisa. We are all witnesses. Nós todos somos testemunhas. Every one of us are witnesses. Todos aqui são testemunhas. Jesus didn't tell them. Jesus não disse a He eles. said, go to Jerusalem Ele falou, vá para Jerusalém and wait for the Holy e Spirit. espere pelo Espírito And Santo. then you will become evangelists. E aí você se tornará um evangelista. No. Não. He didn't say, go to Jerusalem and wait and then you'll become pastor. Ele não falou, vá para Jerusalém, espere e você se tornará um pastor. Não. Some will be. Alguns serão. But he said, go and wait, and when you receive the Holy Spirit, Ele falou, vá, espere, então receberás o Espírito Santo. you will all become my witnesses. E vocês se tornarão minhas testemunhas. To Jerusalem, Judea, and the ends of the earth. Jerusalém, Judeia e os confins da terra. You see, we have to break this mentality first thing. Veja, nós temos que quebrar essa mentalidade, primeiramente. Oh, Tiago is God's servant. O Tiago é um servo de Deus. But not me. Eu não. Oh, Brad is a great evangelist. O Brad é um grande evangelista. But I could never go to all those countries. Mas eu não vou em todos os países. You know who I was? Você sabe quem que eu Can era? I tell you in 1 minute? Deixa eu dizer para vocês em 1 minuto. I was a drug addict Eu era um viciado em drogas. for almost 10 years. Por 10 anos. I came from a broken family. Eu vim de uma família quebrada. I was full of anger and depression. Eu tinha muita depressão e ódio no meu coração. At 13, I started selling drugs. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a vender drogas. I was a part of gangs Eu fazia parte de gangues and robberies e assaltos, and violence. violência. And we did terrible things. Nós fizemos coisas terríveis. My family was like a mafia kind of family. A minha família era tipo uma família que era uma We máfia. used to rob people. A gente assaltava pessoas, nós I was roubávamos. a thief. Eu era um I was a ladrão, liar. eu era um mentiroso. And then I got arrested. Eu fui preso já, And I got put in jail. fui pra prisão. And I got put in drug rehab. Eu já fui colocado em reabilitação de drogas. And God began to speak to me. E Deus começou a falar comigo. Give me your life. Dê a sua vida para Give mim. me your life. Me dê a sua vida. And I can use it for my E eu glory. poderia usar ela para minha glória. One night, Em uma noite, I was high on drugs. eu estava doidão ali de I was drogas. high on Eu drugs. estava cheio de I drogas. came home. Eu fui para I casa, fell on my bed. ali estava na minha cama, And I began to cry. e eu comecei a chorar. I began to ask Jesus. Eu comecei a perguntar, Jesus, me perdoe, Forgive me. perdoe. I didn't know how to pray. Eu não sabia nem como I orar. didn't go to church for Eu years. não ia para a igreja por I anos. was not a religious person. Eu não era uma pessoa I religiosa. was a drug dealer. Eu era um traficante. And I just started asking God, forgive me. E aí eu comecei a falar, Deus, perdoa-me. Forgive me. Perdoa-me, Like the Senhor. man in the Bible. Like the man in the Bible. Assim como o homem na Bíblia. That he couldn't even lift up his head. Ele podia levantar a cabeça ali aos All céus. he could do was beat his chest O que ele podia fazer era bater no seu peito and just say, Jesus, e falar, Jesus, have mercy on me. tenha misericórdia de mim. Have mercy on me. Tenha misericórdia de mim. And that's all he could pray. E é tudo que ele podia orar. And he cried out to God. E ele clamou ao Senhor. And guess what happened? E sabe, adivinha aí o que aconteceu? Jesus came into my room. Jesus, ele entrou no meu quarto. I felt his power. Eu senti o poder I dele. felt his light. Eu senti a luz I dele. heard his voice. Eu ouvi a voz And dele. he said one thing to me. E ele falou uma coisa para 3 mim. words 3 palavras that changed my life forever. que transformou minha vida para sempre. He said, it is done. Ele falou assim, está consumado. You're forgiven. Você está perdoado. You're clean. Você está limpo. You're healed. Você está curado. It's done. Está It's consumado. done. Está consumado. He said on the cross, É isso que ele disse lá na cruz. Tetelestai. Tetelestai. It is finished. Está consumado. It is done. Acabou. And he changed my entire life. Ele transformou toda a minha He said vida. he took me from the gutter, Ele me pegou the ali bottom,
do fundo do poço, from the ground, ali do from the chão, pit of hell. lá das profundezas do And he raised me inferno. up. E ele me levantou. And he set my feet on a rock. Ele colocou meus pés sobre a rocha. And he took all my hatred. Ele tirou todo o ódio de And mim. he gave me love. Ele me deu amor. And he took all my pain. Ele pegou toda a minha dor. And he gave me peace. Me deu paz. He took all my depression. Pegou toda a minha He depressão. gave me joy. E me deu alegria. He sent me to the nations. Ele me enviou para as nações. Preach the gospel. Pregar o evangelho. God can use me. Se Deus pode me usar, He can use anybody. Ele pode usar qualquer um. If you will call on the name of the Lord, Se você chamar sobre o nome de Jesus Cristo, you will be saved. você será salvo. If you believe on Him, Se você crer you'll nele, never be put to shame. você nunca passará He vergonha. will lift you up Ele levantará você. higher Fogo. and higher. E mais alto. E mais alto ainda. Use you Ele usará você. like you never imagined. Como você jamais poderia imaginar. You have to believe Mas você deve crer in His Word na palavra and dele in His gospel. e no evangelho dele. I wasn't going to say this tonight, but I got to say it. Eu não iria falar isso essa noite, mas eu irei dizer. We're going to close soon. Nós já iremos finalizar. You know, there's a lie in the church today. Há uma mentira das igrejas hoje. It's a big lie. É uma mentira. And we have to be very careful that we don't believe it. E nós temos que ser muito cuidadosos para não acreditarmos nisso. And it's the lie. I'm going to explain it so you understand what I'm Eu vou talking about. explicar para que você compreenda o que eu estou falando. But it's one of the biggest lies of the devil. É uma das maiores mentiras do inimigo para a igreja. It keeps Brazil in guilt and shame. Ele mantém o Brasil ali em vergonha. It keeps the churches focused on self and not the mission in Jesus. Ele mantém a igreja focada em si mesmo e não na missão. And you know what the lie is from hell? Sabe qual que é essa mentira do inferno? That you and we were just a sinner saved by grace. We're just a sinner. Que você e eu somos pecadores salvos apenas pela graça. That's all we are. É tudo que nós somos. We're just ugly sinners Somos pecadores saved by grace. salvos pela graça. You know that's a lie. Sabe que isso é uma mentira? Now we are saved by grace. Don't get me wrong. Ó, não entenda errado. Nós somos salvos pela graça. That's the only way we're saved. É a única maneira de That's the salvação. only way any man is saved. É o único jeito que qualquer homem é salvo. It is the gift of God, É um dom de Deus. right? It's the gift of God, Certo? Esse é o dom de Deus. and no one can boast. E ninguém pode se orgulhar It's disso. His gift that He paid for us on the É cross. o presente dele que ele pagou lá na cruz por nós. But you see what the Bible teaches us Mas o que a Bíblia nos ensina é is that you were a sinner. que você era um pecador. Once you receive Jesus, Quando você recebe Jesus, you were a sinner, você era um but pecador. now you become a new creation. Mas agora você se torna uma nova criatura. You become a new person. Você se torna uma nova pessoa. You're crucified with Christ. Você está crucificado com Cristo. It's no longer you who's living, Não é mais você quem vive, but it's Christ who lives in you. mas é Cristo que vive em vós. This is the power of the gospel. Esse é o poder do This is Evangelho. what we're missing in Brazil. É isso que a gente está perdendo aqui no We Brasil. forget that Jesus died. A gente está esquecendo que Jesus He morreu. rose again. Ele ressuscitou. Hallelujah. Aleluia! He rose. And if Christ is alive, E se Jesus está that vivo, means He's alive in me. significa que Ele está vivo em mim. He's alive in Ele you. está vivo em vós. And if you're His Se child, vocês são filhos de Deus, He can use you. Ele pode usar você. You're no longer dirty. Você não está mais sujo. You're clean. Você está If limpo. you're still dirty, Se você estivesse ainda sujo, and the blood of e o Jesus sangue de Jesus has no power. não tem poder, então. Do you hear me? Vocês me ouviram? If you still think you're dirty, Se você ainda pensa que você está sujo, you don't believe in the power of the blood of você não crê Jesus. no sangue, no poder do sangue de Jesus If you Cristo. still think you're just a sinner, Se você ainda pensa que você é apenas um pecador, and you don't understand the você gospel, não entendeu o Evangelho. my Bible says, A minha Bíblia diz: any man, any woman qualquer homem ou mulher who's in Christ que está em Cristo becomes a new creation. se torna uma nova criatura. Novo criatura, all the old Todas as coisas velhas se passaram. is gone. Já foi. Acabou. Behold, he said, Observe, veja. behold, Observe. he makes all things Ele new. faz todas as coisas novas. Don't you have to understand? Igreja, você deve entender. You cannot do what you're called to do Você não pode se fazer o que foi chamado para fazer if you don't understand who you're called to be. se você não entender quem você foi chamado para ser. Some man thinks
Então, assim como o homem pensa, so is he. assim ele é. So here's the great test. Are you ready? Ó, Great olha test. só, um grande teste para vocês. Sejam preparados. We're getting to the end. We're about to land the plane. A gente já está finalizando, já estamos aterrissando o avião. You guys still with me? Vocês estão comigo, gente? Amém, glória a Deus. Here's the big test. Veja só o grande teste para When you vocês. look in the mirror in the morning, Quando você olha ali no espelho pela manhã, what do you see? o que você vê? You see. O que você vê? I'm not talking about, after you ate your couscous and you're brushing your teeth. Eu não estou falando ali se você comeu seu cuscuz e está lavando seu dente, não. My teeth aren't so great. Meus dentes não são tão bons assim. I'm not talking about when you look at your teeth. Eu não estou falando quando você olha no espelho pro seu dente. I went to the dentist just a month ago and I got some problems. Eu fui pro dentista um mês atrás e cheio de I problema. got some problems to resolve Eu right tenho now. alguns problemas para resolver aqui na minha boca. I'm not talking about when you look at your physical body Eu não estou falando quando você olha no espelho e você vê o seu corpo and físico. you're putting your makeup. E você está pondo a maquiagem ali, né? But when you look in your eyes, Mas quando você olha nos seus when olhos, you look in your own soul, você olha a sua própria alma. what do you see? O que vês? O que você Do vê? you see Você vê just a sinner apenas um pecador, saved by grace? salvo pela graça? Or do you see someone Ou você vê alguém else? mais? Do you see Jesus Você vê Jesus in you? em você? Do you see a son Você vê um filho or a daughter of God? e uma filha de Deus? When you look in your soul, Quando você olha na sua you alma, have to do this. você deve fazer You isso. need to look in your own soul. The Deve olhar para a sua própria alma. Bible says, A Bíblia diz: test yourselves. Test yourself. teste a si mesmo. Make sure you're in the faith. Sonde o seu próprio coração. Tenha certeza que você está na fé. Does Christ live in you? Ó, Cristo ele vive em vós. Is He really in you? Se ele está realmente em você. Because when you wake up in the Porque morning, quando você acorda pela manhã, if Christ is in you, se Cristo está em você, you should be able to look yourself in the você mirror deve estar apto a olhar a si mesmo no and espelho say, thank you, e Jesus. falar: obrigado, Eu Jesus. estou limpo, eu estou livre, eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Você está comigo, você está ao meu lado, seu Espírito Santo está no meu coração. You have to be able to get to that point. Você deve estar apto a chegar a esse ponto, And when you can really see yourself like that, onde você pode olhar a si mesmo dessa maneira then you're truly free. e você está verdadeiramente livre. Jesus said, Veja só, Jesus disse: you shall know the truth, você deve conhecer a verdade, and the truth will set you free. e a verdade vos. Guys, in Brazil, Gente, no Brasil is coming an hour of visitation. está chegando o momento da visitação, A moment of great revival. um momento de grande avivamento. I don't know if you believe yet, Eu não sei se você crê ainda, but you will see. mas vocês verão. Our generation, A nossa geração we are about to see what the generations for hundreds of years have been praying for. está para ver o que gerações passadas têm orado por centenas de anos para que What aconteça. the Annas and the Simeons in the temple have been praying for. Assim como que as pessoas oravam o tempo para que ocorresse An hour of visitation. a hora da visitação, The heavens are going to open, os céus se abrirão and the rain is going to come down. e a chuva cairá sobre a terra. And many people are going to be set free. E muitas pessoas serão And many libertadas, people are going to be healed. e pessoas serão curadas. But if we want to be the vessel Mas se nós queremos ser os to vasos fulfill the para mission, cumprir a missão, we have to be free. nós temos que ser livres. If you want to bring revival, Se você quer trazer avivamento, you have to be revived. você tem que ser If you reavivado. want to bring healing, Se você quer trazer you cura, have to be healed. você deve ser If you curado. want to bring salvation, Se você quer trazer salvação, you have to believe that you're saved. você tem que crer que você é salvo. You have to believe. Você deve crer. You know, Reinhard Bonnke, O Punk, he didn't have many gifts. ele não tinha muitos dons. He wasn't the smartest guy. Ele não era um dos caras mais He espertos. wasn't big and strong. Ele não era grande, He didn't go forte. to college. Ele não foi para a But one universidade. thing he had, Mas uma coisa ele he tinha. had faith. Ele tinha fé. Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, he believed Ele creu that this God que Deus can do anything. pode fazer todas as coisas. This land, Brazil, Essa terra, o Brasil. I want you guys to stand if you can. Se você pudesse levantar, eu gostaria que levantasse, por favor. I don't know if the worship team has a song. Eu não sei se a equipe de louvor tem alguma canção para cantar. If so, great. If not, it's okay.
I want you to stand to receive this word tonight. Eu quero que você permaneça em pé para você receber essa palavra essa noite. Because there's a God in heaven. Porque há Deus no céu. He's Almighty God. Ele é Deus todo-poderoso. When Jesus gave us the Great Commission in Matthew 28, Quando Jesus nos deu a grande comissão em Mateus 28, He gave us also a promise. Ele também nos deu a promessa. Sometimes we're so focused on the mission we forget the promise. Às vezes a gente é tão focado na missão que esquece a promessa. You know what the promise was? Você sabe qual foi a promessa? Jesus said, before He said, go to all the world, Antes de Jesus falar vá por todo mundo, Ele disse, He reminded them of who He is. Ele os lembrou de quem Ele era. He said, I have been given Ele falou, foi dado a mim all power and all authority todo o poder e a autoridade in heaven nos céus and where else? e aonde mais? On earth. Na terra. Somehow, De algum modo, in the church today, na igreja hoje, we have forgotten nós temos esquecido that there's a God in heaven que há Deus nos céus. and His name is above all E o names. nome dele está sobre todo o nome. And He has all power E and ele tem authority. todo o poder e autoridade. He has more power than any president. Ele tem mais poder que qualquer He presidente. has a bigger army than any king. Ele tem maior exército que qualquer rei. And He has all the authority even on earth. E ele tem toda a autoridade na terra. And He said, when you go, E ele diz assim, quando você for, I will be with you. eu estarei com He você. said, I will be with you. Ele diz, eu estarei com você. See, don't miss this. Não perca isso, gente. Presta atenção. This is not our mission. Veja só, essa não é a nossa missão. The Great Commission is not your mission. A grande comissão não é a sua It's missão. not my mission only. Não é somente a minha. It's His mission. É a missão dele. And He's on the mission. E ele está em missão. And He says, I'm going with you. E ele diz assim, eu estou junto com você, And if então. God is for us, E se Deus é por nós, then who can be against us? quem é que pode ser contra nós? If God is for us, Se Deus é por nós. Brazil, listen. Brasil, ouça. There was a man named Billy Graham. Havia um homem. Billy Graham. Havia um homem chamado Billy Graham. Does anybody know his Já name? ouviu falar sobre Billy Graham? He got a prophecy about Brazil Ele recebeu uma profecia sobre o Brasil. years ago. Anos atrás. Years. Anos. He was a young guy. Ele era um homem jovem ainda. I never even heard this prophecy Eu nunca havia ouvido essa promessa until this week. até essa semana agora. But God has been speaking to many people Mas Deus ele está falando com muitas pessoas about Brazil, sobre o Brasil. about Recife, Brazil, Sobre Recife, Brasil. Pernambuco, Brazil. God's been speaking to many people. Deus tem falado com muitas pessoas. And the word that God spoke to Billy, E a palavra a qual Deus falou com o Billy he Graham, saw a bunch of flags of nations. ele viu muitas bandeiras de nações. And he started to pray for all these E ele different começou a orar por todos aqueles países diferentes. And then when he saw the flag of Brazil, E aí quando ele viu aquela bandeira do Brasil, he stopped. ele parou. He stopped. Parou. And he began to look at the flag. E ele começou a olhar ali para aquela bandeira. And the Spirit of God touched him. E o Espírito de Deus tocou ele. Someone looked at him and said, why are you looking at the flag like that? E alguém parou assim e falou com ele, por que você está olhando assim para essa bandeira? And he said, as I looked at the flag of Brazil, E ele falou assim, quando eu olhei para a bandeira do Brasil, I saw something like the heavens open. eu vi algo como os céus se abrindo. And the rain began to fall on Brazil. E a chuva começou a cair sobre o Brasil. And he said, the Spirit told me, E ele disse assim, o Espírito Santo de Deus me falou, this nation, esta nação, one day will come a great revival. dia virá um grande avivamento desta This nação. nation, Desta nação. from this revival, E desse avivamento, the gospel will go to the ends of the earth. desse avivamento, o Evangelho irá para todos os confins da terra. The gospel will go to the ends of the O earth. Evangelho irá para os confins da terra. Guys, I want to tell you something about Brazil. Gente, eu quero falar algo para vocês sobre o Brasil. Brazil será salvo. And Brazil will be sent. E o Brasil será salvo e enviado. Brazil will be O saved. Brasil será salvo And Brazil will be sent. e será enviado. E agora chegou na sua hora. Chegou na sua hora, Pernambuco. This is the land of the Holy Cross. Esta é a terra da Cruz Santa. I
I'm closing my notes now. Estou fechando minhas anotações We're aqui. going to begin to pray. Nós vamos começar a orar agora. And I want to call people forward, maybe the pastors, Eu gostaria de chamar os pastores à frente. whoever feels like you want to be prayed for, Se você sente em seu coração que quer receber uma oração, and you want to say yes to the call of God. quer dizer sim para o chamado de Deus. You want to return to your first love. Se você quiser retornar ao seu primeiro amor, You want your heart to be light on fire. e você quer que seu coração esteja aceso em fogo, You want to say yes to God. se você quer dizer sim a Deus, Remember, you may be a missionary, you may not be. talvez você seja um missionário ou não, se lembre disso. But you may be called to other things. Talvez você será chamado para fazer outras coisas, But you're all called to be a witness. mas todos vocês são chamados para ser testemunhas. So tonight is a moment Então vejam, hoje é esta noite, to encounter God, é a noite de encontrar o to Senhor, receive your de call, receber o seu to chamado, be filled with the Holy ser Spirit. cheio do Espírito Santo. So now's your time. Então vejam, agora é o seu momento. If you want to come forward and be Se placed, quiser vir à frente para receber a oração. you know, Jesus, He wept